Olá, ouvintes do NanaPod, como vocês estão? Antes de mais nada, eu queria agradecer a Ivy Travassos que me apoiou no Buy Me a Coffee, que é a plataforma que eu angareio alguns trocadilhos aqui por esse podcast. Eu confesso que eu andei meio perdida com os agradecimentos aqui do NanaPod, mas sempre que alguém doa lá no Buy Me a Coffee, eu faço questão de deixar um recadinho lá mesmo na plataforma. Então, meu muito obrigada a todos vocês que já contribuíram de alguma forma, seja compartilhando o meu perfil, compartilhando os episódios, ou doando com valores simbólicos. Eu agradeço demais toda a ajuda de vocês. Hoje o NanaPod vai falar sobre um assunto muito bizarro, eu diria que até vergonhoso, mas eu tenho certeza absoluta que muitas de vocês que são mais sensíveis vão ficar com vergonha alheia, porque eu vou falar dos legendários, mas não só dos legendários aqui do Brasil, também agora a gente tem a versão Irlanda. Sim, agora nós não estamos só exportando as baratas, a gente está exportando machismo mundo afora também, abertamente, porque antes o povo disfarçava, né? Agora escancarou-se mesmo tudo para todo mundo ver. Então, nesse episódio, eu vou explicar quem é esse grupo, na verdade, o que é esse grupo, por que é problemático e também vou comentar um depoimento de um legendário e a recepção que eles tiveram na Irlanda. Mas eu já adianto que sim, eles chegaram com tudo na Irlanda, com direito a evento, páginas nas redes sociais, não só dos legendários, como também das esposas dos legendários. Então já vamos começar falando sobre o que é esse projeto Legendários, né? Eu fui atrás de entender o que exatamente é ser um legendário. E aí você começa a ler as descrições que eles divulgam e percebe que não é só um grupo, é quase uma narrativa. Não é só um homem que participou de um retiro, não. É um homem que respondeu a um chamado, que aceitou o processo, que foi forjado. Ó, quanta palavra bonita, né? Forjado, inclusive, porque aparentemente viver esse mundo caótico que a gente vive hoje em dia já não é experiência suficiente, né? Não. Agora precisa provar, precisa passar aí por uma espécie de curadoria masculina intensiva, o intensivão da machosfera, né? E tudo vem com esse vocabulário aí meio épico que eu falei anteriormente. Nada é muito simples, não. Ninguém só reflete, sobe o morro pra pensar. Não. Ninguém só amadurece. Você atravessa, você rompe, você desperta, tá ligado? E o que mais me chama a atenção não é nem a proposta em si, porque eu já espero tudo de gente que é esperto, né? Esse pessoal quer só ganhar dinheiro. Eles não querem promover nada, nenhuma melhora. É dinheiro, gente, é dinheiro, né? Então eu não julgo nem isso, não. O que mais me chama a atenção é a forma como isso é vendido como se fosse uma falta universal, como se existisse um déficit generalizado de homens de verdade, né? Que eles se consideram assim alfas e acabam julgando todo homem que não é que nem eles, que tem uma visão diferente como beta. Você respeita o não de uma mulher, o desejo de uma mulher, você é beta. Você trata mulheres e homens sem fazer distinção, pra você é tudo igual? Beta. Você é educado e defende mulheres quando estão sendo ridicularizadas em posts da internet? Então você é um grandíssimo beta, tá entendendo como é que funciona? E esses homens, eles não querem ser betas. Não, lógico que não. Pra que eu vou ser beta? Eles querem ser alfa, eles querem ser o alfa da matilha, liderar as suas famílias. Qual delas aí eu vou ficar devendo pra vocês, né? Que geralmente essa galera aí tem um monte de família. Adora a família esse povo. E aí, convenientemente, aparece um método, um ambiente fechado e um grupo de outros homens para te ensinar exatamente isso aí. Sabe aquele meme, todo dia sai de casa o esperto e o otário? Então, só que aqui o esperto, ele resolveu levar um bando de homem pra montanha, para ensinar eles a serem homens melhores. Eu queria ter tido essa ideia. Então, assim, para responder a pergunta que muitas me fizeram nos últimos dias, o que são esses legendários? Basicamente, é um bando de machos que pagam um absurdo para ter uma experiência em grupo, quase que um retiro espiritual, né? Porque eles ficam lá por dias nesses encontros e lá rola muito papo de evangélico, né? Eles são necessariamente evangélicos, rola oração, palestras com coaches, homens falando como eles encontraram Jesus, como é que a vida deles mudou por causa dos legendários. É isso, é praticamente um marketing multinível. E também eu ouvi falar que acontecem provas de resistências para eles se sentirem cada vez mais macho alfa, né? Não, tem que ter testosterona.
Se você me perguntar, fala assim, Nana, o que você acha que acontece lá dentro? Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, eu imagino um acampamento com um bando de macho que já traiu ou trai as esposas abertamente. Aí todo dia tem alguma coisa. Dia 1, como largar sua amante sem chamar atenção. Dia 2, dica de como colocar os bens nos nomes dos pais para não perder nada na separação. Dia 3, minha mulher descobriu. Desculpas que colam. Dia 4, será que sou gay ou foi só o álcool? É isso aí que eu imagino que acontece. Aliás, sabe um legendário famoso? Melhor, eu vou falar nomes aqui. O Thiago Nigro, que é conhecido como Primo Rico, quer ficar famoso enganando os trouxas a fazer dinheiro, sendo que nem ele mesmo tem dinheiro, aluga as coisas, usa o dinheiro da mulher, mas enfim, vamos deixar isso pra depois. O Tirulipa, que é o filho do Tiririca. Olha, vai vendo que timão, hein? Olha o timão, calma que fica melhor. O Neymar pai. Sim, o pai do menino Ney é um legendário assumido. O Eliezer, que eu não faço ideia de quem que é, mas é do BBB. E o melhor de todos, que esse aqui é pra fechar com chave de ouro. Pablo Marçal. Eu preciso continuar? Eu acho que já tá bom, né? Chega. Ah, Nana, assim, pelo que você falou até agora, eu não vi nada demais. Só homens querendo ser melhores, querendo mudar, né? Deixar os velhos hábitos que destroem seus casamentos pra trás. Poxa, não tem nada de mal nisso. Realmente, pensando por esse lado, não teria nada de mal, né? Só que assim, na minha cabeça, quando você insiste muito na ideia de que existe um jeito certo de ser homem, ou ser qualquer coisa, né? Aqui a gente tá botando em pauta homem porque é isso que eles fazem. Que existe um modelo ideal de masculinidade, que é mais forte, mais dominante, mais alinhado com valores cristãos, você também tá indiretamente dizendo que os outros jeitos de ser homem são insuficientes. Você consegue perceber isso? Eu acho que a gente consegue analisar isso perfeitamente com um assunto que ainda está um pouco em pauta, que foi o BBB 26. A gente tinha ali 2 modelos de masculinidade totalmente diferentes. Um representado ali pelo Jonas, pelo cowboy, que é esse macho alfa, né? Não, que tem que ser forte, tem que ser firme, não pode chorar, não pode reclamar, não pode ser mandado nem manipulado, que briga, verbaliza tudo que pensa. E a gente tem também o Juliano Floss, que era o outro lado da moeda. Um homem mais sensível, menos preocupado com a aparência, no sentido de ser forte, menos preocupado com não chorar, não ser fraco. Um rapaz que coloca a lealdade dele independente do gênero. Se ele é amigo de um homem, ele vai tratar aquele homem bem. Se ele é amigo de uma mulher, ele vai tratar aquela mulher bem do mesmo jeito, como se fosse um homem. Ele não vai fazer distinção. Então, sinceramente, esse é um modelo de masculinidade que deveria ser tão aceito quanto o outro. O fato de você chorar, o fato de você usar uma roupa que não é tão tradicional assim, masculina, não vai te fazer menos homem. Pelo contrário, vai te fazer mais humano. E tem outro problema ainda que eu nem mencionei, eu nem cheguei lá ainda, né? Que num país como o Brasil, onde os índices de violência contra a mulher, incluindo o feminicídio, continuam muito altos, onde a gente precisa ter um vagão especial só para mulher para não sofrer assédio em cidades que nem o Rio de Janeiro, esse tipo de discurso que os legendários levam, ele não é neutro. Não quer dizer que todo homem que passa por isso se torna violento. Óbvio que não. Mas também não dá para fingir que reforçar uma ideia rígida de masculinidade, centrada em poder, controle e papel definido de homem e mulher, não tem impacto nenhum na gente como sociedade, porque tem sim. Eu juro pra vocês que eu não consigo compreender um homem ter que ir pra um retiro espiritual com mais um bando de outro homem pra aprender a ser um homem melhor. O que é isso? O MacGyver tá nesse grupo? Ele vai dar aula de como fazer um dispositivo Wi-Fi com uma caneta Bic e um araminho de pão? Ou então, de repente, vai ter alguma palestra do Keanu Reeves ensinando a gente a não envelhecer, né? Os machos lá não envelhecer. Vai ter, às vezes, um curso de como construir a própria capela no quintal ministrado pelo Rodrigo Hilbert. Porque assim, eu não sei, eu não tô vendo vantagem no que tá sendo oferecido normalmente. Ah, Nana, mas eu vou aprender a ser o melhor esposo para minha mulher. O meu querido, assim, só por curiosidade, você já experimentou por alto só perguntar pra tua mulher o que ela gostaria de ver mudar em você? Hein? Já teve esse insight? Olha o tanto de dinheiro que tu ia economizar. Eu não comecei nem a falar da vergonha. Só o dinheiro já tava bom, o dinheiro economizado. A vergonha, então, nem se fala. Porque paga, tá, meus amores? Paga e não é barato, não. Tá achando que é igual confraternização de fim
fim de ano? Não, meu amor, paga. Vamos ver os preços do evento aqui no Brasil, porque lá na Irlanda eu não tenho preço confirmado, mas uma menina que me segue falou que o marido dela chegou a receber uma proposta desse grupo e que eles cobraram 450 euros. Isso foi o que a menina me passou, não tenho certeza desses valores, mas o do Brasil a gente consegue ver porque tem no site oficial. Bom, segundo o site do Legendários, o pacote mais comprado, o pacote mais popular, assim, se chama Top Track Outdoor Program, que custa em torno de 1.700 a 1.900 reais. É o primeiro nível obrigatório. Repare, nível obrigatório. Eu tô sentindo um cheirinho de pirâmide. Parece que são 3 dias que os rapazes passam lá no meio do mato. Jesus, vocês já imaginaram o que esse povo deve fazer lá? Será que nunca tiveram a ideia de botar um drone lá pra gente saber exatamente o que esse povo faz no meio do mato, não? Mas enfim, existem outros pacotes. O pacote Premium, por exemplo, pode chegar aí a 80 mil reais. Esse aí eu tenho certeza que é pros ricos não se juntar com os pobres. Porque você imagina o Tiro Lipa e o Thiago Nigro ou o Pablo Marçal se misturando com essa gentalha? Eu duvido, pago pra ver. Se a menina me falou a verdade e realmente o preço que eles cobram na Irlanda é 450 euros, ao preço da cotação hoje dá mais ou menos uns 2.600 reais. Eu tô achando caro. Consigo pensar em coisas melhores pra fazer com esse dinheiro, vocês não acham, não? Eu acho curioso que na cabeça desses legendários, eu imagino que eles pensaram que os gringos discípulos de Andrew Tate, que é um red pill famoso aí britânico, que só fala groselha contra a mulher, eles devem ter achado que essa galera ia amar e falar assim, vamos fazer também? Ai, eles já são laranja, agora eu vou botar verde, aí de repente ver outro grupo branco, pronto, é a bandeira da Irlanda. Mas os irlandeses, principalmente os rapazes, acharam uma pataquada. Ai, graças a Deus. Talvez não tenha chegado ainda nos Red Pill irlandeses, mas a galera caiu matando no post. De uma página irlandesa que postou sobre os legendários em Dublin. Algumas pessoas acharam que era algum treinamento militar, aí eles tiraram fotos e enviaram para essa página e essa página descobriu, infelizmente, que se tratava apenas de um bando de macho brasileiro pagando mico na gringa. Separei 2 comentários que, para mim, resumem tudo o que eu penso dessa história. Primeiro, a moça que ela falou assim: homens fariam literalmente qualquer coisa a não ser ir pra terapia. E é verdade. Isso foi a gringa, tá? Depois, o segundo comentário que eu achei muito bom é uma menina falando assim, pô, será que não dá pra essa rapaziada só assistir Senhor dos Anéis, todo mundo junto, não? Porque tem todos os modelos de masculinidade que a gente precisa, né? Que os homens precisam. Eu concordo, amiga. Por mim, me coloca aí nesse abaixo-assinado, divulgo pra vocês, entendeu? A gente coloca um telão lá no Phoenix Park, joga esse povo pra assistir Senhor dos Anéis e cada um escolhe o seu. Tem homem herói, tem homem sacana que se conserta, tem o experiente, tem o provedor, tem o que é afeminado, mas é mais macho do que muito macho, né não? Por mim, passava até na escola. E não faltou também irlandeses criticando e sacaneando, porque os membros dos legendários na Irlanda, eles usam uma bandeira da Union Jack, que, pra quem não sabe, é a bandeira do Reino Unido, que os irlandeses não são, digamos assim, tão amantes, não é mesmo? Porque eles têm umas questões aí não muito resolvidas do passado, por causa de toda a história, com a exploração, né, que a coroa britânica fez com a Irlanda, enfim, vamos deixar isso para outro episódio. Mas eu acho que não pegou muito bem, não. Eu entendo realmente que eles devem estar querendo padronizar o uniforme, porque essa palhaçada também já chegou no Reino Unido, então vou fazer um uniforme só e vender, sai mais barato pra gente. Mas realmente, como eu disse, não pegou bem, não. E como eu falei anteriormente, para fechar essa história com chave de ouro, vamos lá, também tem a página oficial das esposas dos legendários da Irlanda. Ah, não, gente, para. Ah, não dá não. Eu já falei que se eu sou mulher de um homem desse, eu ia me esconder. Que é? Tá maluco que eu vou admitir abertamente que o meu homem é tão zero à esquerda que ele teve que pagar um curso pra aprender a ser macho? A senhora tá doida, minha irmã? Para de seguir essa página, minha senhora, pelo amor de Deus. Finge que foi o seu filho que clicou sem querer no botão de seguir, vida que segue, acontece direto aqui em casa, ninguém vai reparar. Vai ficar me fazendo agora aí, storyzinho, igual a menina mandou pra mim, que a amiga dela postou, falando, ai, meu amor, isso aí, busca conhecimento. O que é, gata? Seu marido vai lá atrás do ET Bilu agora? 173 seguidoras e contando, viu? Será que isso aí tudo é esposa? Ou tem os legendários lá também pra fazer um tumulto?
fazer um montante. Pior de tudo são os depoimentos dos caras que voltam lá desses montes aí. Eu vou deixar o link de um depoimento desses pra vocês não dizerem que eu tô inventando, porque aqui é assim, né? Eu mato a cobra e eu mostro o pau logo em seguida. Eu não vou fazer essa tortura de deixar vocês assistirem o vídeo, mas o link tá aí pra quem quiser. Esse rapaz, que eu já nem lembro mais o nome dele, pra você ver como é que fixou tanto na minha memória essa história, ele tem um vídeo aí de quase 40 minutos, onde ele conta que traía a esposa. Sim, ele conta sobre essa traição abertamente. Segundo ele, o intuito de você ver o que aconteceu com ele é evitar o erro que ele cometeu. Se for homem, você evita a traição. Se for mulher, você entende. Mas entendeu o que exatamente? Isso aí passou despercebido. Eu assisti o vídeo, não entendi o que é que a gente tem que entender. Será que é o chifre? Porque pelo visto ela entendeu muito bem, né? Fazer um resuminho, né? Porque eu tô aqui pra isso. Ele vai e conta que a Vanessa, que é essa mulher dele, né? Foi a primeira namorada. E ele levou logo ela pra morar na casa dos pais dele. Mas que em seguida eles compraram um apartamento, foram crescendo junto e tal. Lá do Minha Casa e Minha Vida. E pra comprar esse apartamento, eles tinham que ser casados. Eu acho que seria mais fácil, alguma coisa assim de contrato. Daí eles foram lá e casaram. Segundo ele, isso foi até um propósito de Deus. Que eles se casaram pelo motivo assim meio pífio, né? Também achei, mas já era Deus agindo aí na cabeça da vida deles. E ele conta que depois de comprar essa casa, um ano mais ou menos que eles estavam juntos, ele já começou a caçar jeito de meter aí um par de adornos na cabeça da Vanessa. Ele começou a olhar demais pra fora, principalmente lá no trabalho dele, perceber que a grama do vizinho é sempre mais verde, começou a criar amizades. Ah, meu amigo, você acha que tá inventando a roda, né? Você realmente tá querendo me dizer que você precisa me explicar como é que aconteceu uma traição? Todo mundo já sabe, todo mundo tá careca de saber. Não, mas no vídeo ele deixa bem claro que ele nunca fez nada com essa moça do trabalho dele, que ele tava caçando fora do casamento, não. Ele diz só que ele se apaixonou por ela. Confia bastante aí que você não fez nada, né? Me engana que eu gosto, legendário, me engana. Aí ele fala que ele começou a errar com a Vanessa. Ah, só agora que ele começou. Que ele começou a ser grosseiro com ela, que ele começou a tratar ela mal porque ele se sentia infeliz em casa. Ele só era feliz com a outra. E nisso, a Vanessa tomando, né, no toba, coitada. Até que repare, a Vanessa fez uma oração. Detalhe que até então, a Vanessa era do mundo, ela não era de igreja não, tá? Palavras desse mesmo legendário aí. A Vanessa era de um lar, acho que evangélico, ele de um lar católico, ou vice-versa, sei lá, não ligo. Mas nenhum dos dois praticava a religião das famílias. Então, a Vanessa fez uma oração. Ah, mas é impressionante, né? Deus não tá ouvindo um monte de gente que tem fé, que tá precisando aí, mas pelo visto, corno é só entrar na fila, gente. Aí que beleza. Calma que fica melhor, Diz esse legendário que a Vanessa acordou ele de madrugada, gritando assim, Ricardo, aí lembrei o nome dele. Eu descobri tudo, você tá apaixonado pela fulana. Segundo Ricardo, ela até disse o nome da fulana. Foi, Ricardo, foi Deus sim, confia. Não foi teu WhatsApp que foi clonado não, besta. Não foi não. As minhas amigas e eu, tudo CSI, a gente não tem R$2.000 na conta. E tu quer me dizer que a Vanessa com essa cara de rica não tinha o dinheiro pra meter um detetive atrás de você não, Ricardo? Tu vai meter essa mesmo? Pra você ver como é fácil enganar esse povo, né? Ou ele é muito sonso, ou a Vanessa tá mentindo pra ele. Aí, blá, 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 a Vanessa saiu de casa, ele pegou a outra amante, que até então era só amiguinha, né? Era só apaixonite. Ele tava indo já pra igreja da amante, a Vanessa tava indo na igreja dos pais dela. Pra cortar essa história melindrosa, ele subiu um monte lá dos legendários e agora a Vanessa perdoou ele e ficaram juntos. E hoje todo mundo sabe que a Vanessa foi corna, fim. Olha só que coisa absurda, né? Porque ele fala esse monte de asneira, expõe a coitada da Vanessa ao ridículo, expõe a amante também, né? Porque ele largou ela. Ou não, né? Não sei também, aí fica só a teoria. Mas expôs. E tudo pra dar mais credibilidade ao movimento Legendários. É só isso. Só pra mais gente pagar lá. Diz ele que no primeiro encontro que ele foi, já mudou tudo na vida deles. Ele já saiu da empresa que a amante trabalhava, voltou pra Vanessa e começaram a se reconstruir. Então vocês entendem que pra um casal que deve estar com problema de traição, de confiança, parece uma luz no fim do túnel, porque se deu certo pra esse homem depois desse chifre todo que ele botou na mulher, vai dar certo pra mim também? Aí eu sempre fico me perguntando, até quando a gente, mulher, vai ficar dando segunda chance
chance pra macho. Pra quê? O cara foi lá, tratou ela mal, o cara humilhou, o cara trocou ela por outra do trabalho e ainda culpou a coitada por isso, porque segundo ele, ela era chata, ela não fazia ele feliz. Aí o que ela fez? Ela foi lá e deu uma segunda chance pra ele, depois que ele foi ficar com a outra, e só então descobriu que era fogo de palha. Aí ele volta com o rabo entre as pernas, a pessoa aceita, né? Gente, olha, na minha cabeça é por isso que o homem trata a gente que nem trata. E vão continuar tratando, tá? Vão continuar calando a gente, fazendo coisa muito pior, porque a gente perdoa, a gente tem coração mole, a gente acha que vai mudar o macho. Eu queria terminar esse episódio deixando um recado para os homens que porventura me ouvem. Ser homem não deveria ser uma prova constante. Força de verdade não é dominar, nem endurecer, nem calar o que a gente sente. É ter coragem de se conhecer e não precisar diminuir ninguém para se afirmar. E principalmente, homens, não fiquem contra a gente. Isso nunca foi uma guerra. E quando vocês compram essa ideia de guerra, todo mundo perde, inclusive vocês. A gente não precisa de homens acima e nem à nossa frente. A gente precisa de homens do nosso lado. O Nana Pod vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio.